Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Quero, em representação da Presidente da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, a Dra. Isabel Soares, que por motivos de agenda infelizmente não pode estar cá hoje e que, enfim, pediu também que transmitisse à família, à editora, a todos os presentes, o enorme apreço que teria no sentido de participar nesta sessão. Temos, enfim, a honra de acolher o lançamento do livro Memórias de um Anarco-Sindicalista, de Emílio Santana, e começo naturalmente pelos agradecimentos devidos, em primeiro lugar, à família, à neta, Lígia Santana, no fundo impulsionadora também desta reedição, enfim, a família também, as mais jovens que estão também presentes, no fundo, perpetuando este legado que é tão relevante. Ao Dr. João Soares, o editor da primeira... João Soares. João Boa Soares, julgo que editor da primeira edição desta obra, e autor do prefácio também do livro, e a editora aqui representada, a Vinda da China, representada pela Catarina Homem Marques. Enfim, como eu disse, é uma honra muito grande para a nossa instituição, para a Fundação, é com um profundo sentir também de gratidão e de dever histórico e de memória que acolhemos e nos associamos a esta iniciativa de reeditando a obra de Emílio Santana. Nesta casa, que é uma casa que tem procurado estimular, no fundo, a reflexão e o debate sobre a nossa memória histórica contemporânea, mais recente, recuperando o papel desempenhado por tantos homens e tantas mulheres a quem devemos também a nossa liberdade. É uma casa, no fundo, que preserva e protege milhões de documentos sobre a liberdade, sobre a democracia e sobre o momento em que ela não existiu, sobre a ausência dessa liberdade num período crítico da nossa contemporaneidade, nas mais diversas correntes, expressões e geografias. Enfim, avanço aqui já, até a título de curiosidade, mas julgo que João Boa Soares falará também um pouco disto. Nos arquivos de Mário Soares consta também um papel com significado particular, uma carta de Emílio Santana a Mário Soares, enfim, um episódio bastante significativo que João Boa Soares depois poderá também explorar naturalmente na sua apresentação. E, portanto, procuramos preservar a memória para construir o futuro, e sublinho esta palavra futuro, julgo que é uma palavra que está indissociável do percurso de Emílio Santana e, sobretudo, do seu legado. Recupero, para terminar, as palavras no prefácio à primeira obra, no prefácio do próprio autor, Emílio Santana, que dizia o contributo que todos devemos ao futuro. E, portanto, esta responsabilidade também de partilhar, de transmitir às novas gerações este legado, um legado que nesta edição temos o privilégio de ter também acompanhado por notas contextuais que explicam acontecimentos que não são contemporâneos de muitas das novas gerações, e, portanto, também à família devemos este agradecimento por atualizar também este pensamento que Emílio Santana nos deixou. E, portanto, reiterando este profundo agradecimento, que termina esta breve abertura, e passo a palavra à editora também para nos dar aqui algumas notas sobre a obra. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Eu começo por agradecer a vossa presença e por estarem aqui hoje connosco. Tenho também de agradecer à Fundação Mário Soares e Maria Barroso por nos receber. Muito obrigada por nos permitirem fazer aqui este evento. É sempre... Eventos de livros têm a sua própria natureza, não são concertos de rock, portanto é sempre bom ter salas que nos recebem. Também não posso deixar de agradecer, e talvez até devesse ter começado por aí, à Lígia Santana, em representação da família do Emílio Santana, que é quem aqui nos reúne hoje, e também ao Fernando Quadros, que fez a revisão desta nova edição do livro, que, pronto, infelizmente já não estava disponível, as Memórias de um Militante Anarco-Sindicalista, e para a Tinta da China foi um projeto desafiante e importante, porque achamos que faz todo o sentido que estejam e que as pessoas possam continuar a ler estas memórias e a conhecer esta história. De certa forma, queremos também com isso fazer justiça ao lugar do anarcossindicalismo na história de Portugal, e neste ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, é cada vez mais importante que não se percam estas memórias. E por último, agradeço ao João Barroso Soares por estar aqui, por fazer esta apresentação, mas também por ter publicado o livro
antes e por ter contribuído em tudo o que podia para termos agora esta nova edição. Muito obrigada a todos e passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Bem, eu queria sublinhar a satisfação por que estou, enquanto editor, embora não no ativo, enquanto responsável pela editora que fez a primeira edição deste livro admirável do Emílio Santana. Quero, como disse a editora, a nossa amiga Catarina Marques, começar por agradecer à família. Lígia Santana, a neta do Emílio Santana, telefonou-me já aqui há uns tempos a perguntar o que é que eu achava e eu penso que eles corroborarão aquilo que eu vou dizer. Disse que via com o maior dos entusiasmos a reedição da obra do Emílio Santana. Nós, aliás, fomos editores, quando digo nós, digo a Nico Burrell e eu, que somos os responsáveis pelo que resta das edições da Perspectivas e Realidades. Já só temos, salvo erro, para além de um exemplar que faz parte de uma coleção pessoal, que essa é inviolável, só temos um ou dois exemplares. Eu estou aqui como aqueles grandes responsáveis das grandes garrafeiras, àqueles que eles oferecem a quem as sabe apreciar e, portanto, ficará ao critério da família do Emílio Santana e da neta do Emílio Santana, que é um encanto. E para mim, e aqui são os meus parabéns à Tinta da China, porque é um trabalho absolutamente admirável. E graficamente e do ponto de vista editorial, é qualquer coisa que eu tenho pena de não ter feito tão bom como isto, mas os meios técnicos na altura não eram exatamente a mesma coisa. Nós estávamos a ver se encontrávamos, o Fernando Quadros e eu, e a Lígia, a data da primeira edição, que eu tenho a impressão que é no final dos anos 70 ou início dos anos 80, não sei exatamente quando é, mas eu gostava de dizer que tinha o Emílio Santana enquanto referência de histórias contadas pelo meu avô paterno, que depois o Emílio Santana me voltou a contar, porque eles coincidiram os dois na prisão no Forte São João Batista em Angra do Heroísmo, onde aliás tiveram os meus dois avós, o meu avô materno e o meu avô paterno, que não se conheciam, só se conheceram quando os filhos casaram, muito depois, no ano em que eu nasci, em 1949. Eu, aliás, costumo sempre, nunca resisto a contar, a minha mãe dizia: "Mas João, estás a contar essas coisas, isso não interessa às pessoas." Eles casaram-se em 22 de fevereiro de 1949 e eu nasci em fins de agosto do mesmo ano. Não fui prematuro, portanto, seguramente, e o meu pai estava na cadeia, no Alscoube, foi por procuração. Está aqui o Jorge da Cova Reis, que conhece estas histórias muito bem e conheceu-os a todos pessoalmente e provavelmente até o próprio Emílio Santana, embora talvez não tão bem como eu. Eu conheço, eu estava a tentar lembrar-me da primeira memória que tenho de Emílio Santana, talvez o Manuel Saraiva tenha memórias anteriores às minhas, como grande jornalista que foi, e contactando. O Emílio Santana, devo ter encontrado o Emílio Santana aí nos anos 60, o final dos anos 60. O Emílio Santana esteve, salvo erro, mais de 10 anos na cadeia, por causa do atentado ao Salazar. E foi, curiosamente, mas isso depois eles falarão melhor do que eu sobre isso, ele não esteve nas prisões políticas tradicionais, porque ele, entre outras coisas, com o atentado, que infelizmente falhou, eu assumo com toda a clareza, infelizmente falhou. Não sei se teria resolvido o problema, teria aparecido um outro pior ainda, mas isto é um bocado, não é como aquele anúncio da cadeira do IKEA, que diz que se a cadeira fosse do IKEA, o homem não tinha caído, mas tinha-se esperado menos tempo, pelo menos, para que o homem desaparecesse. Os efeitos foram tão malignos na nossa terra, mas isto é uma parte. O que eu queria dizer é que o Emílio Santana, há aqui 3 ou 4 coisas que são, do ponto de vista histórico, decisivas. Há bocado estávamos a falar os três com o RTP, e a propósito da importância da memória, o Emílio Santana faz a ligação entre a primeira e a segunda geração dos grandes dirigentes anarco-sindicalistas, que estão apagados da nossa história, de uma forma absolutamente, às vezes, no limite para uma coisa desagradável. E eu vou falar de uma outra edição lindíssima da Tinta da China, que comprei há pouco tempo e que recomendo vivamente, que é um livro sobre o Tarrafal, feito pelo João Pina, que é neto de um dos grandes dirigentes comunistas que estiveram um longo período no Tarrafal, de uma família, aliás, conhecidíssima do Porto, e que foi
um dos 2 únicos presos que tiveram visitas de família. Porque uma visita de família para ir ao Tarrafal tinha que ter os meios financeiros para poder pagar o transporte no paquete, para poder pagar as deslocações entre a cidade da Praia, o Sal e o Tarrafal. Bem, portanto, só houve, que eu saiba, só houve 2 casos. Mas nesse livro se fala só deste, que é o Guilherme da Costa Catarina. Foi um veterano de gente comunista, talvez ligeiramente mais velho que o Dr. Álvaro Cunhal, e foi visitar pela família, que eram gente democratas do Porto, democratas republicanos do Porto, e que tiveram os meios e levaram uma máquina fotográfica e fotografaram os presos todos. Os presos todos que estavam vivos nessa altura. Já nem sei exatamente em que é naquele que eles vão, em 50 ou 49 ou 50. Portanto, mas isto tudo para dizer que há aqui uma corrente política em Portugal que foi completamente esquecida, que são os anarcossindicalistas. E o Emílio Santana é de longe, em termos de prestígio nacional e internacional, a figura mais representativa, que faz a ligação entre os mais velhos, que tiveram percurso, às vezes controverso, durante a Primeira República e tal, e que animaram o jornal político mais antigo que existe em Portugal. O jornal não político mais antigo que existe em Portugal, e um dos mais antigos da Europa e do mundo, é o Correio dos Açores, salvo erro. Para que o Duarte Moral chegou a ser convidado a ser diretor e infelizmente não foi diretor, depois daqueles percalços todos que houve com aquele grupo, que é o proprietário do conjunto dos jornais. Mas a Batalha é de facto um dos jornais mais espantosos, continua agora a ser editada, e quando a seguir ao 25 de Abril, a Batalha não tem o palmarés que tem o Avante do PC, porque o PC de facto conseguiu, desde os anos 40 até 74, nunca deixar de fazer sair uma vez por mês o Avante. E é de facto um jornal que manteve uma regularidade impressionante. Mas a Batalha vem de antes do início do século. Aliás, o diretor da Batalha, até pouco depois do 28 de maio, quando ela se tornou clandestina, morreu no Tarrafal. E morreu no Tarrafal quase ao mesmo tempo que o Bento Gonçalves. Podem ir ao Dr. Google e vão ver, não sei quem é que morreu primeiro, se foi o Bento Gonçalves, se foi o Mário Castelhano. Que, aliás, tem uma obra que eu espero que a Tinta da China um dia reedite, que é uma obra de memórias dele, que é talvez a mais interessante obra que eu conheço, de uma pessoa que é simultaneamente agente ativo, protagonista, e que escreve sobre aquilo que viveu e dá uma visão, embora muito centrada naquele universo anarcossindicalista. Agora, por exemplo, estamos a celebrar também o centenário do nascimento do meu pai, à volta do Portugal amordaçado, fala-se dessa situação singular, que é alguém que escreve, e o Emílio Santana também é um caso desses, porque é um homem que faz umas memórias sobre uma matéria em que ele foi protagonista. Primeiro não foi o primeiro grande dirigente, mas faz a ligação entre as várias gerações. E depois é o primeiro a dirigir a Batalha na Rua Angelina Vidal, a primeira sede dos anarcossindicalistas. Eu fui lá algumas vezes, é aquela rua que sobe da Almirante Reis para a Graça, já próximo da Graça, onde esteve várias vezes. E o Emílio Santana era um homem absolutamente encantador no trato pessoal. E depois, quando surgiu a ideia de editar o livro de memórias dele, ele falou-me disso e disse: eu tenho uma editora, eu gostava imenso, era uma honra muito grande, e foi uma das grandes honras que tive na vida, foi ter editado. Ele acompanhou, porque ele era um fazedor ao mesmo tempo, era um homem de uma grande simplicidade, estava sempre envolvido em coisas e ações de solidariedade, etc. Ele acompanhou a feitura do livro, ele acompanhou com um gosto imenso. Aliás, eu acho que esta revisão, pelo visto, é melhor, que foi feita pelo Genro Neto, que é mais cuidadosa do que a minha. Eu folhei, não trouxe um exemplar, mas hei de trazer um daqueles dois com autorização da Madame Annick Guerrero, que é quem nessa matéria terá que ter autorização. Mas ele acompanhou o livro, eu já tinha por ele uma admiração e amizade grande, mas à distância. Ali foi uma coisa de grande proximidade. Ele morava, salvo erro, ali ao pé da Paiva Conceiro, da Praça Paiva Conceiro. Eu fui várias vezes pô-lo no meu carrito, à porta que era na Afonso de Albuquerque, salvo erro, no início da Afonso de Albuquerque. Fui várias pô-lo. Mozinho de Albuquerque, peço desculpa. É
é uma confusão lamentável. Eu uma vez citei, era candidato ao Algarve, citei o Mozinho da Silveira a propósito da reforma da divisão administrativa do território e começaram a dizer, este gajo vem para aqui com memórias colonialistas, o Mozinho de Albuquerque, o Portanto, eu agora estava quase numa... O Emílio Santana era um tipo encantador, encantador. Ele tem... E depois passou pela Guerra Civil de Espanha, a influência dos espanhóis também teve alguma importância. A audácia, eu lembro que ele contou-me que ele foi um dos responsáveis pela tipografia que existiu ali na zona de Alcântara, numa daquelas coisas que estavam a batalha clandestina e tinha um depósito de armamento na Rua da Cruz, que é uma rua que eu conheci bem, onde viviam os operários, era um homem de facto por uma... E depois ele faz outra coisa que é fantástica também, e que tem que ser referida. No meio disto tudo, e o livro tem que ser lido, porque o livro lê-se com muito prazer. Ele faz a demonstração prática, e o mérito é de ter feito o que fez, que foi o atentado. Ele faz a demonstração prática de que a PIDE, que na altura se chamava PDVDE, depois passou a chamar-se DGS, mas era sempre a mesma coisa. Eu agora, para a semana, ou daqui a uns dias, vou apresentar o livro da Imprensa Nacional da Irene Pimentel sobre a PIDE, o essencial sobre a PIDE. Eu agora estou profissionalmente um apresentador de livros e o autor de prefácios. Tive o privilégio de apresentar um livro lindíssimo de poesia da minha estimada amiga, a doutora Gilda Nunes Barata, há pouco tempo, que era um literário, e até me permiti dizer uns poemas. A minha mãe ler os poemas, não é dizer, a minha mãe era uma boa dizer muito grande, dizer de poemas. Mas isto era tudo para dizer que, de facto, o Emílio Santana faz a demonstração. Aliás, houve uma série de televisão que não era má, foi feita, salvo erro, por Jorge Paixão da Costa, que pensou em mim. Acho que há ali uns erros históricos chatos, porque, mas de facto, a PIDE provou que não valia nada como polícia de investigação. Aliás, eu sempre ouvi dizer, e o João terá ouvido também, ao meu pai e ao meu avô paterno, eles diziam assim, os tipos só sabem o que a gente lhes diz. Portanto, o melhor é não dizer nada. Foi sempre assim, o meu avô era um homem de uma abertura de espírito fantástica, o meu pai também nessa matéria. Ele já não se diz nada. Portanto, o que é que aconteceu? O atentado acontece na rua Barbosa do Cais, onde ele ia assistir a uma missa, ali na zona das Avenidas Novas. Não sei se a casa, já ouvi dizer que era de um tio-avô do professor Freitas do Amaral, ou de alguém ligado à família, o que evidentemente não, em circunstância nenhuma, tem nada a ver com o professor Freitas do Amaral, que a honra seja feita à sua memória. Bem, mas de facto a carga era grande, aliás há imagens do explodido, mas eles não calcularam as coisas bem do ponto de vista do cano de esgoto, ou do tunelzinho que havia ali. O Fernando ou a Neta depois dirão melhor do que eu. E a explosão, em vez de se fazer como se devia ter feito na vertical, e aquilo tinha-se resolvido tudo, e o carro tinha ido também para os Santos, para os Anjos, o Salazar é muito carente, e talvez fosse para o céu, mas provavelmente não nos maçaria mais, os anos em que nos maçou, aquilo falhou. E, evidentemente, o que é que acontece? A PIDE, evidentemente, a PVDE, e estamos a falar de 1937, portanto o PC não era o que passou a ser depois de 41, com a organização do Júlio Fogaça, que é um homem também esquecido, sobre o qual há uma obra muito interessante do Adelino Cunha, também já apresentei, já tive o privilégio de apresentar no Cadaval, que é a terra da galera, e do Dr. Álvaro Cunhal. A reorganização de 41 é que transformou o PC numa máquina completamente diferente do ponto de vista da seriedade do funcionamento. Mas, portanto, já havia o fantasma do comunismo, estamos a falar em 37, plena Guerra Civil de Espanha, e, portanto, prendem uns tipos quaisquer que eram acusados de ser comunistas, mas desorganizados, se calhar nem pseudónimo tinham, que era o equivalente ao cartão partidário nessa altura, e valia mais que os cartões partidários valem hoje. Ou Messa, se a gente não sabe o que é que isso significa, nosso buracão melhor que todos, mas eu também sei alguma coisa sobre isso. Mas então a PIDE prende uns desgraçados. Evidentemente tortura-os, porque a prática era sistemática. Nisso eles eram muito igualitários. Quem estava na cadeia era torturado, e normalmente para dizer o que eles queriam que eles dissessem. E obviamente que os tipos, ou alguns deles, e isso a série também mostra,
ao fim de um certo tempo, acabaram por dizer que eles queriam. Sim, senhor, fomos nós que tivemos o atentado. E já estavam, penso que o Fernando ou a Lígia contarão depois, já estavam à beira de julgamento, eu não sei se não foram mesmo julgados, ou começaram a ser julgados. Quer dizer, a PIDE deu como garantido que os autores do atentado tinham sido descobertos, e que eram aqueles fulanos e que eram os comunistas. O que era, evidentemente, do ponto de vista histórico, também uma lacuna seríssima e provava a qualidade do trabalho que eles faziam. E depois é a polícia judiciária que faz a investigação e descobre os verdadeiros autores do atentado, e aí é que o Hermínio Santana é preso, e penso que é por isso que ele não fica numa das prisões políticas tradicionais e é mandado para Coimbra. Eu tenho ideia que foi ele próprio que me disse isso, para uma prisão comum em Coimbra, onde esteve pelo menos à volta de 10 anos, não sei se menos, se mais, mas teve assim uma coisa parecida com os 10 anos, que foram também a pena mais longa do Dr. Pior. E o homem sai com uma dignidade. Portanto, eu lembro-me dele, sempre ouvi falar, quer o meu avô, quer o meu pai, quer os amigos de ambos, do Hermínio Santana como um homem fantástico. A referência do anarcossindicalismo e depois ele sai, transforma-se num homem comum, sem ter abdicado rigorosamente nada das suas convicções. Havia uma coisa ali na calçada do Duque, que era a cooperativa dos pedreiros, ou a cooperativa dos operários, que era uma coisa que era frequentada por José de Sousa, que também foi anarcossindicalista, depois esteve ligado ao PC, que eu acho que o Hermínio Santana também, mas eu tenho ideia que o Hermínio Santana, vi o Hermínio Santana, cheguei a ver o Hermínio Santana, por exemplo, na cooperativa de estudos e documentação. O meu pai já estava no exílio, foi feita ali na Duque d'Ávila, foi aliás a primeira sede onde o PS se assumiu logo a seguir ao 25 de Abril, o principal dirigente daquilo era o Zenha, o Gustavo Soromanho, enfim, aquelas pessoas, o Lourenço Ferrão, era uma cooperativa. O Marcelo Caetano, apesar de tudo, tolerou aquilo, acho que nunca houve nenhuma busca, mas também não havia lá. Mas havia muitos colóquios, muitas iniciativas para discutir isto e aquilo, e tenho ideia de ter visto ali, e também naquelas coisas, às vezes, das campanhas eleitorais, embora, e isso é muito curioso, há bocado estávamos a falar, o Fernando e eu, sobre isso, o Hermínio Santana, como anarquista convicto, não votava. E eu lembro-me de 1986, quando meu pai foi candidato às presidenciais, numa eleição disputadíssima, o local também teve ali um papel importante, ele me ter dito a mim, porque eu vou dizer, mas isto é uma confidência, eu, pela primeira vez, vou violar as regras para votar no seu pai. E eu disse, olha, eu tenho esse sistema. E depois contei aquilo ao meu pai e lembro-me que ele ficou muito contente, porque ele tinha também uma grande admiração e estima. Ele, acho que se conheceram bem pessoalmente. Eu não me lembro de ter estado com os dois nunca, nem depois do lançamento do livro, porque nós não fizemos grandes lançamentos do livro, éramos aprendizes. Vocês hoje, da China é outra coisa. Agora, ele repõe aqui repõe a dignidade daquilo que é o anarcossindicalismo em Portugal, das pessoas que se mantiveram, e ainda há meia dúzia de pessoas que vieram, agora há uma nova geração, a batalha continua a sair, nem sei quem é o... Eu frequento uma papelaria ali na zona de Sintra, numa terra chamada Janas, e curiosamente, num café que tem uma papelaria, onde eu vou comprar um jornal, ou vou jogar num Euromilhões, tem a batalha à venda, e, portanto eu vou comprando a batalha de vez em quando por fidelidade à memória do meu amigo Hermínio Santana e aos muitos outros, como Mário Castiano. Ele é de facto, e do ponto de vista humano, bom, não podem imaginar. Eu, só para terminar, já me alongei, uma vez houve um amigo dos meus pais que me levou, há muitos anos, nos anos 60, no início dos anos 60, para uma descida do Douro histórico em Barco Rabelo, do Pinhão até ao Douro. Ainda não havia nenhuma barragem. Foram 3 dias. Era um tipo que era um escritor, um grande escritor e um homem de cultura, que é o Manuel Mendes, escreveu um livro admirável que se chama Douro Roteiro Sentimental, que nasceu dessa viagem. E os meus pais é que tinham sido convidados, mas o meu pai tinha aquele problema, de vez em quando era preso, e portanto, como ele foi preso, disseram, vamos o rapaz. E eu fui com o Manuel Mendes, no carro do amigo, que o Manuel Mendes não conseguia, e tivemos o privilégio de passar em casa do Aquilino Ribeiro, na Sotosa, em Viseu. A caminho, imaginem o que era a estrada daqui até ao Pinhão, não havia 1 metro de autoestrada, era nenhum. Mas foi uma história
que eu me lembro, eu tinha 12 anos nessa altura, e isto era para dizer que o Manuel Mendes dizia, quando nós voltámos, disse aos meus pais, disse, o rapaz não é mau rapaz e tal. Ele tem um problema, é que vocês devem ter vacinado com uma agulha de gramofone, portanto tem que me controlar, o doutor Filipe tinha que me controlar, eu preciso que me controlar, senão eu começo a contar histórias. O que eu queria dizer é que o Emílio Santana era um homem absolutamente excepcional. Eu vou dizer, na altura em que já estávamos a trabalhar no livro, e com o atentado contra o Salazar como uma das peças importantes, o Emílio Santana apresenta-me uma senhora que tinha tido um papel, era ela que tinha levado acho que havia uma componente de fios elétricos ou qualquer coisa desse tipo, para a história da detonação da bomba. E ele apresentou uma senhora que tinha já 92 anos, e ele disse-me, acho que ela se chamava também Olívia ou Lígia, ou um nome assim parecido, uma senhora, e disse-me, Lígia ou Maria, não é? Das juventudes anarcossindicalistas. Eu disse, Emílio Santana, uma senhora, não pode ser amigo dos anarcossindicalistas. Ele era, de facto, um homem absolutamente excepcional. Teve aquele falhanço lamentável, que foi aquele atentado não ter resultado, mas deixou uma marca histórica de bondade e de progressismo fantástico, e eu sinto muito honrado por ter vindo aqui incomodá-los com uma conversa tão prolongada sobre um tema que a alguns de vocês seguramente diz bastante também, porque ele é um dos grandes homens do século XX português e que infelizmente tem estado muito esquecido, e esta edição da Tinta da China faz um bocado essa justiça, até talvez mais do que o Tarrafal, é um livro admirável. Mas há ali também um toquezinho, que não tem que ver com o autor, é um toquezinho que é... Há referências aos anarcossindicalistas no Tarrafal. Eu, por acaso, nunca fiz as contas, mas é um desafio que era interessante. Eu tenho a impressão que, pelo menos, deve ter havido tantos anarcossindicalistas como comunistas no Tarrafal. E em número de mortes, não sei, porque o Bento Gonçalves morre 1 ou 2 anos antes ou depois do Mário Castiani. E morrem os dois, que são os dois grandes líderes das duas grandes correntes. E houve muitos anarcos, mas não houve só anarcossindicalistas e comunistas do Tarrafal, houve republicanos, houve gente que seria hoje do PS, que não existia nessa altura, mas gente republicanos de esquerda, houve gente ligada à rede que, a partir dos anos 40, trabalhava com os ingleses na perspectiva de haver uma invasão de Portugal e de preparar a organização de resistência, nomeadamente o fundador da Bola, o Cândido de Oliveira, o célebre Cândido de Oliveira, esteve no Tarrafal, esteve 2 ou 3 anos. Acho que o regime era um bocadinho mais benigno para os outros, mas esteve lá. E, aliás, este livro, que eu recomendo, mais uma vez, mesmo, da Tinta da China, que é lindíssimo, até graficamente aquilo é uma maravilha, que se chama Tarrafal, do João Pina, é a história. Bem, estou a contar mais uma história, não mandaram falar. Olha, eu vou dizer, a história é fantástica porque esta vale a pena ser contada. É o tal Guilherme da Costa Carvalho, um dirigente comunista, talvez mais velho que o Alva Pinhal, morreu pouco antes do 25 de abril de cancro. E eles libertaram-no pouco tempo antes, que ele tinha tido uma série de rol de prisões imenso. E eu lembro de ir com a minha mãe e com a minha irmã, fomos. E a Isabel ainda não foi, nessa altura não foi a apresentação da Fundação Mário Soares, mas se não teria, fomos ao velório dele no IPO. E era uma coisa sombria porque aquilo estava cheio de pidalhada. Eu nem sabia que havia uma câmara nuclear no IPO. Estava pidalhada por todos os lados, porque ele era um dos dirigentes mais destacados que eles tinham. Acho que eles o libertaram uns dias antes para poder morrer. Mas fizeram isso em vários casos. Mas estavam as pessoas mais identificadas que tinham o estatuto legal com o Partido Comunista, mas não apareceu, evidentemente, ninguém que se lembra, mas eles sempre com aqueles temores de que pudesse aparecer alguém mais qualificado, que eles pudessem identificar, estavam mandando o que eu já não lembro muito bem dele. Mas esse homem, que é um homem veterano, chama-se Guilherme da Costa Carvalho, é filho
de um senhor que era corretor da Bolsa do Porto. Não era esta coisa de desculpa, isto também só me diz respeito a mim, não vincula o meu partido nem nada, mas que não é esta coisa de ladrões que são os corretores de bolsa em todo lado agora, e também cá, e dos gajos das bolsas, etc. Era uma coisa diferente, não é? E o homem era uma família republicana honrada do Porto, não me lembro como é que se chamava o avô, o bisavô, que é o pai do Guilherme da Costa Carvalho, e portanto, quando o filho é preso pela terceira vez e é mandado para o Tarrafal, eles não sabiam para onde é que o filho ia, e eles dizem ao filho, foram assistir à partida do barco, sobre a partida de Peniche ou qualquer coisa assim, e mandam um recado para o filho, através de cartas, era complicado, dizer que o vão visitar. E portanto, organizam as coisas, tinham meios, o problema, nunca houve visitas no Tarrafal, com exceção do Fogaça, que também foi visitado, embora acho que João Pina diz lá no livro que só o Guilherme da Costa Carvalho teve uma visita, mas acho que o Fogaça também era de uma família rica. Foi o homem que dirigiu o PC até à fuga do Álvaro Cunhal, também um livro interessante, não foi editado pela Tinta da China, mas merece leitura, que é uma figura que foi esquecida na história do PC, mas o que é que acontece? Eles vão visitá-lo, e aquilo demorava meses. Vão visitá-lo e levam uma máquina fotográfica, que é uma coisa espantosa, e portanto fotografam todos os presos, porque eles autorizaram-nos não tinha propriamente um parlatório, não tinha visitas à cadeia, e portanto eles conseguem fazer. Depois passaram um ano a ir às famílias entregar as fotografias que tinham feito depois de reveladas, não eram estes telemóveis digitais agora, é uma coisa de facto. E este livro é feito por quem? É feito pelo neto do preso, que é o filho de uma pessoa que conhecem bem, e pessoas que até terão sido camaradas dele do partido, eu também fui, que é o Pina Moura. Porque o Pina Moura foi um quadro importante do PC, da gente do PC, e depois foi também um quadro muito importante do PS, e portanto o acaliou, que me chamam bem, na fase do Guterres. O Pina Moura casou com uma filha do Guilherme da Costa Carvalho. E portanto é por essa via que o filho do Pina Moura e dessa senhora, cujo nome não recordo, a editora também não se lembra, mas que também é fotógrafo, é um tipo que fez uma pós-graduação lá fora, né, fotografia, encontra numa caixa, a mãe mostra numa caixa de sapatos as fotografias que o avô tinha feito quando tinha ido ao Tarrafal. O livro é mesmo comovente, e cartas, e ele troca aquilo com cartas que ele próprio escreveu ao avô, que já está morto, evidentemente, que o avô morreu nos anos 70, ele nunca o conheceu. É uma história fantástica, e portanto eu também digo isto como para abrir o apetite, e antes que a Madame Burret comece a fazer um sorriso, como te diz, cala-te, que a agulha de gramofone é demais. Mas o Edmundo Pedro, o nosso querido Emílio Santana, ainda merece mais coisas, e portanto temos que fazer um dia em suporte digital. Há seguramente muita coisa também na RTP, pós 25 de Abril. Haverá algumas imagens também de antes do 25 de Abril. Já não deve haver nenhum sobrevivente daquela gente. Eu lembro dessa senhora que ele me apresenta, que já não tinha ainda 90 nessa altura, mas Juventudes Anarco-Sindicalistas, Emílio Santana. Isso talvez seja um bocadinho mais, mas agradeço com muita ternura e com muita gratidão a oportunidade que me deram de estar associado por esta via à reedição do livro do Emílio Santana, e dou os meus parabéns mais uma vez à Tinta da China. E espero que eles agora preparem mais coisas. Muito obrigado. Eu vou agradecer ao Dr. João Gonçalves Soares, não quer ser pelo doutor, ao João, à Tinta da China, e à Lígia, porque foi a Lígia que teve a ideia de rever os livros do avô, que são 3. É este livro, são as memórias, é a história do atentado,
E é um livro muito pequenino que tem apenas histórias da prisão. Histórias de? Da prisão, histórias da prisão. Foi publicado na altura pelas edições Dom Quixote. São os livros de bolso pequeninos, que nós ainda temos lá 2, salvo erro, e já vai ser difícil, com certeza, encontrá-las noutro sítio. Eu fiquei com esta empreitada de fazer a revisão do livro, conheci-o já bem, tenho um exemplar autografado, que guardei religiosamente, e quando comecei a fazer a revisão do livro, e justificava-se porque realmente não havia, quando ele foi feito, não havia ferramentas de edição. E, portanto, o livro ferramentas de edição. Sim. Não havia. E, portanto, o livro saiu da máquina de escrever royal que lá está em casa. E como eu dizia, depois de correções, mas se calhar com papel químicos e outras pequenas alterações. Eu quando comecei a compor a pontuação, a retirar algumas gralhas, comecei a ver que havia muitas referências que hoje em dia são perfeitamente desconhecidas e que estão bem presentes no livro. História do século XX, que hoje em dia não se vê em lado nenhum, nem se aprende na escola, e portanto eu duvido que haja muita gente que tenha nascido já depois do 25 de Abril, que tenha alguma vez tido contacto com o tipo de informação que o livro contém. É um livro que eu gostei muito de reler e de trabalhar nele, porque aquilo é um livro de aventuras, no fundo. É a vida dele, mas contada na primeira pessoa. Portanto, ele passou desde a década de 10, não é? Da primeira década do século XX, passou o 25 de Abril, tem aquilo que o João já referiu, todas aquelas passagens pela Guerra da Espanha, o atentado, a história do atentado só por si já é um livro de aventuras. O atentado só falha porque realmente quando fizeram os cálculos o invólucro não deu a volta no campo e ficou virado, em vez de entrar no esgoto que ficava paralelo ao passeio, ficou inclinado para o lado contrário, portanto a explosão deu-se para o lado contrário onde estava o carro, abriu um buracão enorme na avenida. Há fotografias desse buraco e realmente, se calhar, a história de Portugal tinha sido alterada se a bomba tivesse, se o invólucro tivesse sido bem calculado. Ele começou mal, porque eles começaram por escolher uma botija de gás que os taxistas roubaram ali na Avenida da Liberdade nos quiosques, mas depois não havia sítio para pôr a vela de carro que seria o detonador. E aquilo depois foi adaptado com um fundo no serralheiro para poder enroscar a vela. A história é muito engraçada. Hoje em dia seria impossível acontecer uma coisa destas, mas na altura foi assim que aconteceu. Eu quando ao ler o livro novamente, caí na tentação de começar a fazer notas de rodapé e a colocar fotografias. Depois a tinta da China, sem que eu me dizer que não queria ser que ia transformar o livro numa obra gigantesca e caríssima. Além dos direitos de autor de algumas fotografias, que provavelmente iria ter algum problema com elas. Isto porquê? Porque o livro faz referências a personagens que só o Emílio Santana é que faz a referência, é que tinha a noção a noção histórica do que estava a falar, não contando porque é que chegou àquela personagem. Eu estou-me a lembrar de um caso muito engraçado. Ele faz uma parte do livro, ele faz uma referência a Gravós. E quando cheguei ali, olha para aqui, disse, Gravós, mas isto é um personagem dos Miseráveis. Como é que ele foi buscar isto? E fui ver, claro. Aí arranjei uma série de coisas que eu coloquei no livro e depois que acabaram por não ter ficado. O Gravós era um personagem da Operação Papagaio. Da Operação Papagaio. Sim. Que era uma série de pessoas, artistas, na altura surrealistas, fizeram uma coisa muito mal preparada e que terminou
com a morte do capitão Almeida Santos e que depois, mais tarde, já passados uma série de anos, o José Cardoso Pires aproveitou a história para fazer a balada da Praia dos Cães, onde eu cheguei só por causa de uma referência que efetivamente o livro menciona. Isto para ele era como se fosse o dia a dia, porque de facto tinha uma cultura muito grande. Eu gostei muito de conviver com ele. Era uma pessoa de facto muito simples, com uma cultura muito grande e que não ligava nenhuma às questões do dia a dia, do vestir. Portanto, o Emílio Santana uma vez deu uma entrevista para a televisão, estava de pijama e ficou de pijama. Estava em casa. Deu uma entrevista para a RTP, de pijama. Lembro-me de umas gargalhadas que ele dava, que assim engasgava, porque gostava muito das piadas, sobretudo se eram piadas políticas. Lembro-me de uma viagem do Algarve para Lisboa com a Lígia, em que chegámos ao Alcácer do Sal e ele ficou com a manete das mudanças na mão. Ficou com quem? Com a manete das mudanças do carro na mão. Porque não fazia a revisão, não ligava àquilo. Eram pormenores. Depois vinham a guiar o carro com a Lígia a olhar e eu a apontar lá para baixo de um buraco e lá metia aquilo, lá metia as mudanças, a rezar para que não houvesse trânsito no caminho, para fazer produções. Coisas deste género, sei lá, vou só ter ido com ele para o Algarve, ou sozinho no carro, e quando chego ao Algarve tinha os pneus carecas. Então não ligava coisas assim a mim, estas coisas, estes detalhes da vida. Esteve sempre, era uma pessoa sempre muito ocupada, mas sempre disponível para tudo e para todos. Tenho uma lembrança muito. Já há muitos anos, mas tenho presente sempre. Era impossível ficar indiferente a uma personalidade como a do Emílio Santana. Eu espero que o livro seja lido, porque realmente há aqui uma parte da história de Portugal do século XX que está completamente esquecida. E nós hoje o que vemos são informações, ou pseudo-informações que vêm pelas redes sociais, sem um mínimo de critério, sem um mínimo de rigor. Muita gente recorre à Wikipédia, nem sempre o que lá está correto. E isto é como tudo. A cultura requer, dá trabalho, exige leitura. E não se pode pensar que se adquire conhecimento apenas vendo uns documentários, ouvindo umas coisas no raspão, ou andando no Twitter à procura de meia dúzia de pessoas que põem uns tweets sobre assuntos que não conhecem, que é aquilo que mais se vê hoje em dia nesta sociedade, que está a levar um caminho muito perigoso, do que se passa em outros países europeus, e que eu estou perfeitamente convencido que só se verifica porque as pessoas não conhecem a história. Porque se conhecessem a história, provavelmente teriam outro tipo de entendimento sobre alguns assuntos. De resto, o João já disse praticamente tudo. Há histórias muito engraçadas no livro, outras menos engraçadas, mais sérias. Eu lembro-me de uma perseguição a umas pessoas que andavam a distribuir uns panfletos ali na marcha, em que a PIDE entrou no café, viu as pessoas e eles fugiram e foram pela rua abaixo. E há um que vira numa esquina, a polícia veio a descer e imediatamente fez-se ao contrário, graças pela polícia. E os pitos continuaram a correr pela rua, ele subiu. Tem vários episódios, muito engraçados. Há aquela história do como é que ele se chamava? Do Pereira da Rocha, que era o diretor do século, que foi exigido do Santos Arranha, que na altura era o diretor da batalha, um desmentido sobre uma publicação que tinha sido feita, e que o Santos Arranha disse que não fazia desmentido nenhum, e o outro desafiou com um duelo, isto em 1926. E o Santos Arranha, Emílio Santana presenciou isto,
o Santos Aranha disse que é um duelo nem pensado, que não era de acordo com a condição dele, mas que se fizesse ir lá para fora, que resolvia o problema. O livro tem coisas que, de facto, são muito interessantes e que a maior parte das pessoas hoje em dia não conhece. Eu espero que o livro tenha Já agora, sucesso. se desse licença, Dr. Filipe, há bocado deu-me uma fotocópia da carta que ele escreveu ao meu pai, que é interessante também. Vem na linha do que nós tínhamos dito sobre ele, que é 10 de outubro de 1976. Senhor Dr. Mário Soares, prezado amigo, surpreende-me imenso a sua decisão de me incluir entre as pessoas que o Governo Constitucional a que preside, portanto, 76 deve ser o primeiro Governo Constitucional, não é? A seguir às primeiras eleições legislativas, depois das da Constituição, vai propor a Sua Excelência, o Presidente da República, para a condecoração da Ordem da Liberdade, por certo, pela sua amizade. Embora a sua intenção me impressione, e o ser condecorado choca-me por assim me distanciar dos meus estimados companheiros que acompanhei e compartilhei, e tantos foram e muito mais empolgantes. Ainda porque não me harmonizo com essa distinção, venho particularmente solicitar-lhe que não me proponha para tal homenagem, a que teria de me escusar, evitando-lhe um gesto que lhe seria desagradável, e a mim não menos, e a que talvez, quem sabe, capaz de desvirtuadas e especulações especuladas por outros, e que não desejo de modo algum. Grato pela sua amizade e pela sua dispensa, aproveito a circunstância para lhe apresentar os meus melhores cumprimentos com estima e consideração do Emílio Santana. Deu-me esta fotocópia, eu transmito à família, se a família já foi dada também. E obrigado ao Dr. Filipe por ter encontrado isto. Ele, de facto, era assim. Eu, por acaso, também recusei uma condecoração ao Jorge Sampaio, quando ele era Presidente da República. Depois arrependi-me, que lembrava-me que eu e o meu pai diziam sempre, acho que citando o Churchill, não se pedem, não se usam, nem se recusam. Eu recusei e depois fiquei com má consciência. O Jorge Sampaio ficou sempre um bocado furioso comigo, mas enfim, espero que já me tenha perdoado lá onde está, se é que estará voltando. Ainda houve uma outra recusa. Mas não sabia, eu não sabia desta. Eu não sabia. Mas houve outra. Também tenho uma dedicatória dele fantástica no livro, num dos primeiros exemplares do livro, que eu fui o editor. Acho que já lhe dei uma cópia. Eu mandei fotografia. Tem a dedicatória que ele pôs num livro que eu tenho lá em casa. Eu tenho que pedir à Madame Annick Burrell, faz o favor de ser uma companheira excepcional, que me dispense esse exemplar, esse não sairá lá de casa, onde está uma dedicatória. Ele ainda por cima tinha uma letra vigorosa. Ele escrevia de uma forma calorosa e tinha uma letra vigorosa. Eu estava-me a lembrar aqui, por isso, que ainda houve uma outra recusa, uma condecoração. Nós fomos assistir, já não me lembro muito bem onde é que foi, sei que nós estávamos no primeiro balcão. Portanto, ou foi num teatro. Estavam com ele, vocês? Não, ele estava no fundo da sala e a cadeira que era destinada a ele estava vazia. Eu já não lembro se foi a jornal. Eu conhecia, aliás, quando o seu pai, o outro irmão, são dois irmãos ou três? Dois irmãos, um deles era um quadro da Câmara, o senhor também deve ter conhecido, que era o arquiteto Joel Santana. Lembro que uma vez houve ali, já eu era Presidente da Câmara, houve uns jovens, um deles era familiar de uma querida amiga que está aqui presente, que ocuparam uma casa que pertencia à Câmara e que nós, por acaso, íamos entregar a Maria Lourdes Pintacil para ela lá instalar uma fundação com os pobres dela, etc. Depois aquilo, quando eu perdi as eleições, aquilo foi tudo por água abaixo, porque também não havia sensibilidade para esse tipo de coisa. E um dia estávamos a ver as obras de reconstrução do arco, que era aqui, o Parque de São Bento, o arco que foi reconstruído na Praça de Espanha,
as pedras estavam lá metidas desde o tempo do Cassis. Não vale a pena estar a contar a história, senão fico mais uma hora e tal. E o doutor Filipe é tão delicado que não vai banalmente por causa da vacina, não é? Mas ele tinha razão. Mas o que é que acontece? Estava um grupo de jovens que se diziam anarquistas a ocupar essa casa que era da Câmara. E eu quis lá ir com o Joel Santana, estava lá, e eu disse: ó, Tito, venha comigo, vamos ali, estão ali uns anarquistas e tal. E daqui a bocado vem a engenheira Pita Silva, eu gostava de mostrar a casa. A engenheira Pita Silva gostava muito de poder ficar ali com as instalações. E então, os tipos estavam a acordar, era já meio-dia, 11h30, mas estavam a acordar, uns provavelmente estavam a tomar uns charros, outros estavam... Bem, não vou descrever, mas foi um ambiente muito simpático, todos portugueses, havia dois espanhóis também, estava uma pessoa, família de uma queridíssima amiga que está presente. E disse: porquê vocês estão aqui a fazer? Isto é uma casa da Câmara, vocês nós até estaríamos vestidos, mas somos anarquistas e tal. Epá, olha, está aqui comigo um arquiteto que é da Câmara, que é filho do mais importante anarquista que houve em Portugal, fez a ligação entre... Portanto, não se ponham com essas tretas, vocês vão ter que sair daqui e não é com polícia, nem pensei que a gente vai para aqui à bastonada. Tem que ser por acordo, a gente arranja-nos um espaço e tal. E os tipos provaram-se com a memória do Santana. A maior parte deles não sabiam quem era, porque não é o Joel Santana, não é o seu tio ou o seu pai, não é o seu pai. O seu pai. O Joel Santana. Eles não sabiam quem era o Benito Santana, a maior parte deles. Mas depois eu disse: atenção, foi quem dirigiu o atentado contra o Salazar. Aí abriu-se-lhes uma luz lá no cérebro e então a gente negocia e saímos quando vocês quiserem. É engraçado que o meu sogro foi raptado pelo FP25 à porta de casa. À porta de casa? Por causa do automóvel. Foi um outro arquiteto da Câmara também que foi raptado na mesma altura. Os caras continuam para a sala. Assim que descobriram quem era, que era filho do Benito Santana, vieram depois, telefonaram. Pô na casa? Não, porque ele saltou do carro em andamento do Campo Grande. Umas histórias de caminho. Eu ainda fui nesse dia para as viciarem com ele, foi uma história muito complicada. Depois fui buscar o carro ali passado a Terra de Magos, com o posto da GNR, o carro estava já todo desmanchado, havia impressões digitais dos guardas todos, atrapalhado. Mas eles vieram pedir desculpa, depois pelo telefone, só quando descobriram que era filho de Santana. Não, isso era... Mas ele lembro bem, o arquiteto Joel Santana. Depois acho que estive na UCLA também, uns tempos na UCLA. Na última fase em que eu estava na Câmara, eu estava lá na UCLA. Foi o último sítio onde estou. E eu disse: para você tem que honrar aí essa tradição fantástica. O doutor Nuno Duarte tem que ter conhecido. Ele ainda é vivo, não? Já não. Pois o Benito Santana nasceu, era mais velho que o meu pai, nasceu em 1908. Bem, mas o doutor tem que mandar. Na casa eu sou irmão da Presidente, mas não tenho funções aqui. Bom, fã. Se me deixam a falar, morremos aqui todos, provavelmente. Nem o Lacão pode fazer a nossa história. Eu queria anunciar que o meu amigo Jorge Lacão está a preparar as suas memórias. Já ouvi por várias vias, portanto deve ser saboroso. Espero que haja uma tradução em linguagem digital, não é? Então, seguindo as recomendações de Manuel Mendes, eu, uma vez que também estou a ficar sem voz, e correndo o risco de ficarmos aqui 2 horas extra e eu perder mesmo a voz, agradeço a presença de todos e fica o convite à leitura. O livro está também aqui à venda e continuará à venda nos canais habituais também, pela Tinta da China, e portanto, nestes 50 anos de 25 de Abril é importante recuperarmos esta memória. Uma boa semana a todos e obrigado pela vossa presença.